Olá, esse é o MauáCast, o podcast onde mentes inovadoras se encontram. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento, tudo com aquela pegada da Mauá. Olá, pessoal. Eu sou a professora Eliana Paula Ribeiro, sou coordenadora do curso de Engenharia de Alimentos e também dos módulos de pós-graduação em especialização em Engenharia de Alimentos, de assuntos regulatórios e relações governamentais na indústria de alimentos e também de desenvolvimento de produtos alimentícios. No MauáCast de hoje, a gente vai conversar sobre alimentos industrializados. Para me ajudar, nós convidamos a engenheira de alimentos Renata Nascimento, mestre e doutora em tecnologia de alimentos, que exerce atualmente o cargo de gerente de pesquisa e desenvolvimento na Seara Alimentos. Bem-vinda, Renata. Olá. Renata, para começarmos a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória desde a sua formação em engenharia de alimentos. Bom, eu me formei na Mauá em 99 e no último ano da faculdade eu fiz estágio no frigorífico Marba, que foi onde eu comecei a trabalhar, né, ou ter contato, na verdade, com esse universo de frigorífico e de carne. O estágio foi na área de qualidade e eu sempre desejei trabalhar com desenvolvimento de produto. Logo depois do estágio, eu fui trabalhar em indústrias de ingredientes para produtos cárneos, nas áreas de aplicação e depois de 4 anos na área de desenvolvimento. Em 2005, eu comecei a trabalhar na Sadia, que depois virou BRF, onde eu fiquei até 2014. Na Sadia, eu trabalhei na área de P&D, tanto de desenvolvimento de produto, como com projetos de inovação. Trabalhei bastante com produtos de presuntaria, pratos prontos e embutidos em geral. Em 2014, eu comecei a trabalhar na Seara. Na Seara, eu entrei na área de P&D e eu cuidava de projetos de inovação. Em 2015, 2016, ainda na área de inovação, foi onde começou o interesse por esses produtos plant-based, que começou a surgir esse boom no mundo para essa categoria de produto, e foi onde eu comecei a me especializar dentro dessa categoria de produto, onde hoje eu sou responsável por toda a área de P&D. Então, desde 2020, eu trabalho exclusivamente com desenvolvimento de produtos plant-based. No meio dessa minha trajetória, em 2008, eu comecei a fazer um mestrado na Unicamp, em tecnologia de alimentos. O mestrado eu comecei a fazer para eu começar a aprender a delinear e a pensar como uma cientista ou como uma pesquisadora. Isso era, inclusive, uma demanda, na época, para a minha posição dentro da companhia. Eu defendi meu mestrado em 2010. Em 2012, eu comecei a fazer o doutorado. E o doutorado, meu grande objetivo também era melhorar esse meu conhecimento científico, né? E eu tenho muito desejo de estudar e de conhecer. Em 2017, eu defendi meu doutorado. Muito bom, Renata. Uma grande experiência aí na indústria de alimentos. Então, eu gostaria de te perguntar qual é a atuação do engenheiro de alimentos na indústria de um modo geral? Eu acho que a atuação, na verdade, não é uma, né? São várias. Então, acho que primeiro, eu acho que tem a importância, então é fundamental um engenheiro de alimentos estar dentro, né, ou melhor, é fundamental uma indústria de alimentos ter um engenheiro de alimentos. Quando a gente fala de processadoras, né, eu acho que tem diversas indústrias, então a gente tem indústrias de ingredientes, de equipamentos, de embalagem, e é de alimento propriamente dito, que processa esse alimento. Dentro dessa indústria processadora, que é a minha área de maior conhecimento, é fundamental. Então, é um olhar específico, não só para o desenvolvimento, mas para a qualidade, para a segurança, para o desempenho desse produto dentro de todo esse processo. E aí entra, inclusive, assim, acho que as diversas especializações do engenheiro de alimentos.
A visão ela é muito diferente da visão de um nutricionista, do engenheiro químico, de um profissional de gastronomia. Então, a gente tem um olhar muito profundo nas transformações que acontecem, né, de uma matéria-prima até um alimento, ou da função desses ingredientes. Então, na verdade, a gente trabalha com ciência e com transformações. E tudo isso precisa de um conhecimento específico, né? Seja, enfim, dentro de toda a área. Na área de qualidade, então, tem esse olhar muito mais para a segurança e para todos esses controles. Na área de embalagem, para todos esses materiais, as interações, né, entre esses materiais de embalagem, com o produto que vai dentro e, consequentemente, com esse fim. Então, não existe um produto sem uma embalagem, não existe uma vida de prateleira sem uma embalagem, não existe um processo sem uma embalagem, né? Então, acho que essa combinação ela é muito feliz. E para processo, então, muitas vezes, é o engenheiro de alimentos que tem a capacidade técnica, né, o domínio técnico de desenhar os processos, né, os melhores processos. Então, eu não consigo enxergar uma indústria de alimentos hoje, né, sem um engenheiro de alimentos. Eu não sei como que isso era feito no passado. Então, acho que o nosso conhecimento específico e dedicado, ele acaba sendo de extrema importância e fundamental para o sucesso dessa indústria, seja ela. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Até foi por isso que surgiu a profissão do engenheiro de alimentos, em função da carência de um profissional qualificado para atuar aí no setor, né? Então, aproveitando, de um modo geral, as pessoas fazem muita confusão com engenharia de alimentos, gastronomia e nutrição. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença. Bom, a definição que eu costumo usar é que eu acho que as três formações elas se complementam, mas elas não se substituem. O nutricionista, ele enxerga o alimento dentro do nosso organismo. Talvez a gastronomia enxerga esse alimento, mas com um olhar muito mais de sabor. E o engenheiro de alimentos enxerga como fazer esse alimento, né, de uma forma segura, de uma forma estável. E tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, que isso eu enxergo muito como nossa responsabilidade, como entregar alimento. Né? Então, eu acho que tem esse papel da transformação, mas tem um papel que vai além disso. Né? Então, no mundo de fome que a gente vive, então, como a gente tornar, né, todas essas matérias-primas aproveitáveis e como a gente fazer com que esse produto ele consiga chegar em todos os lugares, para todo mundo, né? Desde acesso, a qualidade, segurança. Então, essas formações, elas são completamente diferentes, complementares, obviamente. Então, eu gosto muito de trabalhar com um nutricionista, porque eu consigo, através do conhecimento do nutricionista, entregar um melhor perfil nutricional para o meu produto, mas eu acho que um nutricionista, com todo respeito, né, não consegue trabalhar sem um engenheiro de alimentos quando a gente fala de alimento industrializado. Né? Assim como também acho fundamental, principalmente quando a gente vai para pratos prontos, né, esses produtos mais artesanais, o toque, né, da gastronomia ou do profissional da gastronomia ele é fundamental, porque ele traz essa naturalidade, ele traz esse perfil mais gourmet para um produto, mas, de novo, sem conhecer o processo, você não vira um alimento industrializado. Então, eu acho que essas profissões elas se complementam, mas definitivamente elas não se substituem. Perfeito. E aí, falando de alimentos industrializados, né, para ficar mais claro, né, o que é essa industrialização de alimentos? Eu acho que a industrialização de alimentos ela é a transformação que acontece nesse alimento em uma grande escala. Então, para muitos processos, então assim, primeiro é a transformação em grande escala que muitas vezes permite o acesso. Então, para alguns produtos especificamente,
a diferença do pão da indústria, do pão caseiro, muitas vezes é que o pão da indústria ele acontece em volumes muito maiores do que o pão caseiro. E para outros processos, como, por exemplo, um processo de pasteurização e de esterilização, é o permitir que esse alimento tenha uma vida de prateleira mais longa. E isso tem uma relação direta com o acesso. Então, se a gente for pensar hoje, se a gente não tivesse o leite pasteurizado ou o leite esterilizado, a gente teria que ter uma vaca do lado de casa para a gente fazer a ordenha e beber o leite. Né, ou muito próximo, porque a gente não teria essa disponibilidade de alimento, né? Falando do Brasil, que é um país gigantesco, a gente não teria essa disponibilidade de alimento do jeito que a gente tem. Então, eu não conseguiria produzir um leite em São Paulo e vender no Nordeste, ou vender em qualquer outro lugar. Então, a industrialização, para mim, tem essa visão do acesso, então, de eu conseguir fazer com que esse alimento, através de ciência e de tecnologia, ele consiga chegar em todos os lugares com o tempo hábil para ser consumido, eu diminuo perda. E, muitas vezes, também é eu fazer em maior escala. Então, a mesma coisa que eu posso fazer em casa, um sorvete feito em casa, né? Eu bato na batedeira para aerar, eu vou na indústria, eu bato numa super batedeira para aerar. Então, é óbvio que existem produtos e produtos, mas acho que na sua grande maioria é volume e acesso, né? Distribuição, esse poder que a indústria consegue entregar. E acho que a gente viveu, assim, exemplos muito felizes na pandemia, que é o quanto, né, o alimento industrializado ele te traz segurança. Então, você tem marca, você tem composição, você tem tabela nutricional, você sabe onde buscar, né, ou onde reclamar caso alguma coisa aconteça. Então, isso também é uma questão de segurança. Não, perfeito. E aí, hoje se associa muito a questão de obesidade com o consumo de alimentos industrializados. Eu não sou favorável a essa afirmação, porque eu acho que a obesidade está diretamente relacionada com o consumo excessivo de alimento, né? Eu falo que é o balanço de massa, o quanto entra, o quanto você gasta, né? É um balanço calórico. Então, o alimento industrializado, ele pode ser extremamente saudável, baixa caloria, e ele pode, assim como um alimento feito em casa, ele pode ser extremamente calórico, extremamente gordo, extremamente, enfim, né? Então, você tem as duas vertentes. Tem um ponto muito positivo do alimento industrializado, que eu sei o que eu estou consumindo. Então, eu sei o quanto eu estou consumindo de carboidrato, de valor energético, de proteína, de gordura, de sódio, de fibra, de vitamina. Quando eu cozinho, eu não sei o quanto eu estou consumindo de caloria. Né? Eu gosto muito de associar a questão do sódio, né, que é muito ligada, e eu acho que eu vou conseguir explicar bem essa questão da obesidade. Ninguém pesa o sal que coloca para fazer o arroz em casa, e ninguém transforma aquele sal, que é o cloreto de sódio, em sódio. Então, eu não sei o quanto eu estou ingerindo de sal ou de sódio quando eu preparo o meu alimento. No industrializado eu sei, porque está escrito na embalagem. Né? Então, eu acho que a obesidade é uma questão de educação alimentar. E, obviamente, que eu vou ao mercado, eu posso escolher tanto um alimento mais indulgente quanto um alimento mais saudável. Né? É uma opção minha. A mesma coisa que eu faço em casa. Então, por isso que eu não concordo com essa afirmação. Não, perfeito. E ainda, né, falando sobre o alimento industrializado, é extremamente polêmico a questão dos conservantes. Se fala muito que o alimento industrializado ele tem um tempo de vida útil maior porque ele tem conservantes. Não necessariamente. E acho que o exemplo mais feliz disso são os alimentos esterilizados. Então, um alimento enlatado, ele tem uma vida útil muito longa e ele não tem conservante. E aí entra o papel do engenheiro de alimentos, de desenhar um processo capaz de destruir, né, as bactérias patogênicas, enfim, os micro-organismos que possam causar uma doença ou podem deteriorar esse alimento sem adição de conservante. Então, não são todos os alimentos industrializados que precisam necessariamente ter conservante para ter uma extensão de vida de prateleira. Alguns têm, obviamente. Alguns conservantes, eles apresentam um papel muito importante
E tudo que se usa na indústria é regulamentado. Então, seja o conservante, seja o estabilizante, seja o aromatizante, seja qualquer ingrediente, é regulamentado pela Anvisa, que é um órgão do Ministério da Saúde, numa dosagem que já foi comprovada que não tem nenhum malefício para a saúde. Então, eu concordo e eu discordo, né, nessa extensão de vida de prateleira ou de vida útil pela adição de conservantes. Isso não é né, 100% verdadeiro. Alguns sim a gente usa. E fazendo, né, uma analogia, eu sempre gosto de comparar com o que a gente faz na nossa casa. Então, de uma forma ou de outra, eu esquentar, né, ferver o leite. Eu lembro que quando eu era, algum tempo, né, quando eu era pequena, minha mãe fervia o leite para que ele durasse mais tempo, né? Então, assim, eu estou fazendo um processo de pasteurização na minha casa, então eu estou destruindo alguma coisa. E, além disso, muitas vezes a gente usa ingredientes na nossa comida que também têm esses conservantes, então a gente acarreta. E novamente, assim, tem o conservante na dosagem que é mais do que estudada e mais do que comprovada, e não só no Brasil, a gente usa muito também outras legislações, Estados Unidos e Europa, né, para esse ingrediente ou aditivo ser reconhecido como seguro. E a gente não pode esquecer, né, também que eu acho que é um ponto super importante para levantar, e também vem de novo com o papel do engenheiro de alimentos, o que seria do mundo hoje sem conseguir estender a vida útil de um alimento, né? Então, se hoje a gente tem problema de fome, se hoje a gente tem excesso de desperdício de alimento, a gente teria isso, acho que exponencial. Então, a tecnologia, ela vem muitas vezes em benefício, né, do ser humano. Eu acho que todas essas que a gente está falando, inclusive essa formação específica desse profissional, contribui para isso. Bom, perfeito. E aí, Renata, você já falou bastante, eu acho, com relação ao alimento industrializado versus o alimento caseiro. Outro dia, eu até estava comentando, né, eu acho que quando a gente fala muito, acho que não é só do industrializado, é ultraprocessado, né, então tem diversos termos muito, muito comentados, e eu tenho dois exemplos que eu gosto muito de comentar. Então, assim, um hambúrguer, eu consigo fazer um hambúrguer industrializado, carne, 100% carne, mas ele vai ser considerado industrializado, porque ele vai sair de uma indústria, né? Então, eu pego a carne bovina, eu moo a carne bovina, muitas vezes eu faço um balanço de gordura, assim como a gente faz em casa, eu formato, né, misturo, formato, congelo, embalo, e só que ele é um alimento industrializado. Em casa, eu pego a carne, eu coloco sopa de cebola, eu coloco sal, eu misturo, moldo, posso congelar ou posso fritar. Então, o processo é igual. A diferença é que eu faço 1 quilo aqui, na fábrica eu faço toneladas. E o bolo, né? Então, o bolo, em casa, a gente usa farinha, fermento, essência, leite, um monte de ingrediente que a indústria usa muito parecido. Então, eu acho que, às vezes, né, esse olhar da indústria, que, na sua grande maioria, produz em quantidades maiores, mas não tem pozinhos de pirlim-pim-pim, né? Não tem nada que, assim, super, que vai fazer mal, muito pelo contrário, né? Então, acho que a gente trazer para a nossa realidade, né? A mesma coisa o leite, ferver o leite, cozinhar a carne, né? Então, esses processos, principalmente os processos, né? Os tratamentos térmicos, congelamento, tudo isso é classificado como industrializado, mas, na verdade, é muito parecido com o que eu faço em casa, né? Então, trazer para o nosso mundo, né? Tentar enxergar esse produto que eu compro, simplesmente um produto que ele foi feito numa quantidade grande, né, dentro de boas práticas de fabricação, de segurança, com rigores de qualidade, e que ele consegue, que alguém vai levar ele para todo o país, eu acho que isso é um olhar mais leve da indústria, para a indústria. Perfeito. E aí, aproveitando que você comentou, alimento ultraprocessado. Alimento ultraprocessado é um alimento que tem muitos ingredientes e processos. E de novo,
quando eu olho, acho que a gente tem diversos exemplos, então quando eu olho a lista de ingredientes, eu vejo um monte de coisa, muitas vezes a gente se assusta. Mas eu não conto as coisas que eu uso para fazer uma receita, né? Eu não conto que eu uso um fermento químico para fazer um bolo, ou um fermento biológico para fazer um pão na minha casa. Ou que muitas vezes eu uso uma gelatina para fazer algum outro produto, ou que eu vou naquela loja que vende produtos para doce e compro um emulsificante para fazer um sorvete, por exemplo, né? Então, assim, eu sou consumidora de produto industrializado, e se eu achasse que isso poderia fazer mal, eu não consumiria. Então, eu lembro que eu não tenho filhos, eu tenho 2 sobrinhos, e quando a minha irmã ficou grávida, ela falou assim, mas os meus filhos vão comer salsicha. Eu falei, óbvio que eles vão comer salsicha, né? Não queira que eu faça. Porque eu não acho que isso vai fazer mal para a gente. Principalmente, né, considerando que a nossa dieta, ela é uma dieta muito balanceada do brasileiro como um todo, né? Então, a gente tem os alimentos industrializados que eles fazem parte de algum momento na nossa refeição, né? Muitas vezes eles não são 100% da nossa refeição. E o que seria da gente sem, né? O que seria da gente sem um pão? O que seria da gente sem um leite? Eu acho que a gente não... Não, perfeito. É que é um termo estranho para você se referir como ultraprocessado a uma coisa que é uma relação de ingredientes, né? Porque quando você fala em ultraprocessado, você imagina algo que foi processado demais, né? Então, é um termo um tanto quanto estranho, né? Mas que hoje é de uso coloquial. Acho que existem, assim, infinitos mitos e verdades, né, da indústria de alimentos, assim, mas são muitos. E esse é um deles. Né? Sim, é verdade. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, né, desse olhar da indústria de alimentos, né? A indústria de alimentos ela tem que atender a padrões rígidos de qualidade, atender à legislação. Então, como que funciona, né, a indústria de alimentos frente a todas essas exigências? Eu acho que a indústria de alimentos tem uma dura tarefa, né, hoje em dia, de conseguir trazer... primeiro, né, obviamente que existem, né, dois órgãos que regulamentam, dependendo, né, do ramo dessa indústria de alimentos, um que é o Ministério da Agricultura, um que é a Anvisa, que é o Ministério da Saúde, cada um tem a sua especificidade, mas a indústria de alimentos é uma seguidora de regulamentações, né, uma seguidora de leis, assim. Então, eu não posso... E aí, só complementando, quanto maior a indústria, mais seguidora ela deve ser. Então, a gente tem padrões de processo, padrões de qualidade, padrões de ingrediente, padrões de matéria-prima, padrões de embalagem, padrões de rotulagem, enfim. Então, é obrigatório fazer isso. Então, eu não posso jamais, né, seja qualquer indústria, usar algum ingrediente, algum aditivo que não seja permitido, né? E se ele é permitido, novamente, é porque ele foi validado. Eu tenho que seguir, né, rigorosos controles de qualidade, como boas práticas de fabricação, HACCP. A embalagem, eu tenho que seguir toda a legislação da Anvisa, né, todas as RDCs, que vai dizer o que eu posso dizer, o que eu sou obrigada a dizer, como eu devo dizer, em qual tamanho de letra que eu devo dizer, como tem que ser a tabela nutricional. Então, a indústria de alimentos é uma indústria muito séria, né? Então, obviamente que pode existir alguma coisa que às vezes sai na mídia e que isso pode gerar algum mal entendimento do consumidor, mas via de regra, se sai na mídia é porque essa indústria estava fora daquele padrão que deve ser seguido, né? Então, acho que todas as indústrias, né, cada uma dentro, seja qual ramo for, deve ter lá todas as suas regulamentações, mas acho que a gente é muito sério. E isso faz, né, com que muitas vezes
essa importância se torne cada vez maior, porque eu sei que se eu vou comer um produto embalado, a chance de eu ter alguma intoxicação ou algum problema de saúde é muito pequena. Se eu vou a um restaurante, não que eu seja contra, mas a chance de contaminação pode ser muito maior. Né? Então, acho que isso e se a gente for levantar casos, existem casos, óbvio que existem casos de intoxicação na indústria de alimentos, por exemplo, mas é muito maior, enfim, né? Em outros locais, assim. Então, é uma indústria muito séria, uma indústria muito ética, é uma indústria muito profissional. E, de novo, e acho que até a comprovação disso é o aumento, eu não tenho esse número, mas acho que se for feita uma busca, o aumento do número de profissionais engenheiros de alimentos dentro da indústria de alimentos. Né? Então, isso já até comprova o quanto ela está preocupada com tudo isso, que está contratando cada vez mais profissionais especializados. Perfeito. E com relação à vida de prateleira de um alimento industrializado, Renata? A vida de prateleira de um alimento industrializado, ela depende muito da forma de conservação, dos processos que esse alimento ele sofre. Então, a gente pode ter alimentos industrializados que, por exemplo, um pão que não vai ser conservado na embalagem correta, um alimento resfriado, né? Então, vamos lá. Um prato pronto resfriado, se eu não tiver uma embalagem com atmosfera modificada ou a vácuo, vou ter uma vida de prateleira muito curta. Se eu tiver um processamento, se eu tiver um prato pronto esterilizado, ele pode ser conservado shelf-stable, eu vou ter uma validade imensa. Então, o prazo de validade ou a vida de prateleira, ela depende da composição do processo da embalagem e da conservação. Né? Via de regra, produtos esterilizados têm uma longa vida de prateleira, produtos congelados têm uma vida de prateleira maior. E uma coisa que eu aprendi, né, na faculdade, que eu acho que é super importante comentar, é que muitas vezes a vida de prateleira é o período até quando o produto está com todas as suas características iniciais mantidas. Então, muitas vezes, um produto congelado, por exemplo, ele vai ter, né, ele não vai estragar, mas ele pode ter alguma característica de textura, de sabor alteradas, então o prazo de vida de prateleira dele se encerra, mesmo ele ainda mantendo uma contagem microbiana bastante baixa, assim como um esterilizado. Então, a vida de prateleira, ela tem uma ligação direta com a segurança e com o bem-estar do consumidor, né? Porque se eu como esse produto que ele vai estar seguro, né? Pensando em microbiologia, pensando em saúde, mas ele não vai estar mais gostoso, ele vai me trazer também uma experiência ruim. Sim, perfeito. Então, é fruto aquele número que está lá na embalagem, ele é resultado de várias determinações que são realizadas, né, de forma a indústria definir qual é a data de validade do produto, certo? Para definir a data de validade do produto, é realizado o estudo de vida de prateleira, onde aquele produto ele é mantido na temperatura de armazenamento e ele é avaliado, aí depende se é um produto resfriado com mais frequência, se é um produto congelado ou shelf-stable com menos frequência, ele é avaliado até o fim ou ele é avaliado até que todas essas características, ou que as características sejam alteradas, seja ela microbiológica, seja ela sensorial. Então, essa é a forma que se determina esse prazo. Mas no desenvolvimento desse produto é onde o desejo de vida de prateleira começa. Então, se eu quero ter um produto com uma vida de prateleira de 2 anos, um produto totalmente perecível, eu preciso submeter alguns processos que eu tenho que desenvolver e desenhar dentro do processo de desenvolvimento. Então, é uma combinação. No desenvolvimento é onde no briefing do produto, enfim, tem o desejo. No desenvolvimento é onde transforma esse desejo em realidade através de formulação, de processo, de embalagem. E nesse estudo é onde a gente determina efetivamente o prazo. Ótimo. Renata, você já falou bastante, mas eu gostaria que você enfatizasse um pouquinho mais, né? Qual seria, então, a importância de um profissional formado em engenharia de alimentos?
Eu sou muito suspeita, né? Mas eu acho que tem tudo isso que eu falei, né? Então, esse profissional, ele é quem desenha tudo isso, né? E dentro de todas essas áreas, então, assim, dentro da indústria propriamente dito de alimentos, né? Onde a gente faz produtos para vender, então, na área de desenvolvimento, por exemplo, para mim, o profissional o engenheiro de alimentos, ele tem um papel crucial, porque é nele, ou é através dele, que tudo isso nasce. Então, que o produto nasce, que o processo nasce, que a segurança nasce, que a estabilidade nasce, que a vida de prateleira nasce. Então, é nesse desenho de produto, né, nesse desenvolvimento, que tudo isso acontece ou começa a acontecer. E acho que se eu tivesse que resumir, né, em poucas palavras, acho que o profissional, o engenheiro de alimentos, ele consegue alimentar todo mundo de forma segura, né? Então, através do nosso conhecimento técnico, a gente consegue transformar, né, matérias-primas, ingredientes em alimentos de uma forma segura para distribuir para todo mundo. Então, a gente oferece alimento. Né? A gente faz parte desse mundo, efetivamente, da alimentação, de uma forma segura. Muito bom. Então, como você disse, a área de atuação de engenheiro de alimentos ela é bastante ampla. E aí ele pode se especializar em determinados setores. Mesmo dentro da indústria de alimentos, ele pode atuar em várias áreas, né, nessa indústria. E hoje em dia é crescente, né, a formação específica em uma determinada área. Então, por exemplo, o profissional que vai atuar em pesquisa e desenvolvimento como você acha que é importante que ele faça uma complementação dessa formação básica que ele tem em engenharia de alimentos? Eu acho fundamental. Falando de desenvolvimento de produto especificamente, quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de produto, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim, eu não sou criativa, né? Porque eu sou engenheira, né? Engenheiro é mais metódico, enfim, né? E, na verdade, desenvolver produto é seguir método. E esse método a gente não aprende na faculdade, né? Na faculdade a gente aprende, obviamente, muita coisa, mas quando a gente vai né, quando a gente quer ser específico, a gente precisa se especializar. Então, eu acho que trabalhar com desenvolvimento é muito mais do que ter uma ideia. É transformar uma ideia em um produto, né? Novamente, de forma segura, de forma competente. E para isso tem metodologia, e para isso tem fluxo, e para isso tem ciência, e para isso tem etapa. E não só isso, para isso tem legislação. E ter essa especialização e ter essa visão, né, de toda... Eu aprendi isso na prática, mas eu demorei muito para aprender. E, na época, eu queria ter um curso que me desse esses caminhos, ou que me apresentasse esses caminhos. Eu não tive esse curso, né? Eu tive a sorte de trabalhar em grandes indústrias que eu tinha grandes mestres que me ensinaram, né, e que me contaram esse caminho. Nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, eu acho que essa especialização ela é fundamental para o sucesso e para o diferencial desse profissional dentro da indústria. Seja a indústria grande, média ou pequena, né? O fluxo é igual. E isso faz com que o nosso trabalho ele seja mais técnico, mais preciso e mais assertivo. Né? E quando a gente vem para o mundo real, para esse mundo corporativo, a assertividade é um ponto super importante. Né? O tempo ele é muito precioso. Então, quanto menos eu errar, quanto mais eu souber pensar, quanto mais eu souber planejar, quanto mais eu entender desse processo, mais eu vou ser, né? Mais eu vou acertar, mais eu vou entregar em menor tempo. Perfeito, Renata. Bem, a nossa conversa está extremamente agradável, né? Mas acho que está na hora de finalizarmos. Você gostaria de acrescentar alguma coisa a mais? Eu sou muito suspeita para falar, né, de engenharia de alimentos e de desenvolvimento de produto, porque são duas paixões na minha vida, assim. Eu acho que engenharia de alimentos é uma profissão linda. Eu não poderia ter feito nada melhor.
E trabalhar com desenvolvimento é fascinante. Assim, é um trabalho que brilha os meus olhos, é um trabalho dinâmico, é um trabalho sem rotina, e é um trabalho onde você enxerga o que você fez no carrinho das pessoas, né, no supermercado. Então, mas para tudo isso, a gente precisa estudar, né? Então, acho que trabalhar principalmente com desenvolvimento é trabalhar com ciência, trabalhar com pesquisa. E isso, óbvio, que a prática ensina muito, mas a teoria também é importante, né? Então, ter esse conhecimento técnico é fundamental. Bom, Renata, eu te agradeço muito. Foi ótima a nossa conversa. Então, muito obrigada, né? Você é uma pessoa com muita experiência, muita vivência, uma excelente profissional. Então, em nome da Mauá, agradeço muito por ter aceito conversar com a gente aqui um pouquinho. Eu que agradeço o convite e principalmente a Mauá pela minha formação. E você, pelas aulas que você me deu, que me ajudam muito. Obrigada, Rê. Esse programa é feito para você. Se você tiver alguma sugestão de tema, por favor, entre em contato conosco por meio de nossas redes sociais. Muito obrigada. E aí, gostou desse MauáCast? O próximo também será bem bacana. E você pode mandar suas sugestões de temas, viu? Até o próximo!